Vamos estudar esse bloco de 2 Coríntios, e é provável que você já tenha estudado aí algumas lições aí ao longo da semana, e a ideia é que a gente possa estudar juntos agora a continuação dessa epístola de Paulo aos santos em Coríntios, tá bom? Para começar, vamos ver uma visão geral do que vamos aprender nesses capítulos, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E eu vou pedir para a Eloá ler para a gente essa visão geral. Pode ler, Eloá, por favor? Posso sim. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Paulo convidou os santos de Corinto a seguir o exemplo do Salvador, sacrificando seus recursos para cuidar dos pobres. Ele citou alguns dos sofrimentos que suportou e como foi capaz de encontrar alegria nessas experiências por meio da ajuda do Salvador. Quando alguns membros da igreja em Corinto se tornaram críticos dele, ele respondeu convidando-os a examinar sua própria conexão com Cristo. Obrigado, Eloá. Então, olha só, aí Paulo, ele vai convidar os santos de Corinto a sacrificar de seus recursos, né, para cuidar dos pobres e necessitados. E uma observação, essa viagem que Paulo fez, essa viagem missionária, ela também, durante ela, Paulo ele incentivou os membros a doarem, fazerem doações para ajudar os santos que estavam em Jerusalém, que estavam passando por muitas dificuldades, muitas necessidades. E aí, quando Paulo ia em algumas cidades, ele incentivava os membros a fazer doações para os membros em Jerusalém. E ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre aliviar o sofrimento e o fardo daqueles que sofrem e como nós podemos fazer isso, né? Como discípulos de Jesus Cristo, seguindo o exemplo do Salvador. Tá bom? Obrigado, Eloá. Nós vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma citação do L.D. Uchtdorf, e ele vai ensinar um pouco sobre quais são alguns tipos de necessidades e desafios que alguns membros da igreja podem estar passando nesse momento, né? E como a gente pode ajudá-los, tá bom? Eu vou pedir para a Luciene lê o primeiro parágrafo e a Eloá lê o segundo para a gente. O presidente, não sei o nome, da primeira presidência fez a seguinte declaração para os portadores do sacerdócio, que se aplica a todos os membros da igreja. Embora seja importante ter nossos pensamentos voltados para o céu, perderemos a essência de nossa religião se nossas mãos também não estiverem voltadas para o próximo. Nosso progresso espiritual está inseparavelmente ligado ao serviço material que prestamos uns aos outros. E Pode ler? Continuar? pode. Nessa mesma hora, muitos membros da igreja estão sofrendo. Eles estão famintos, com dificuldades financeiras e lutando contra todo tipo de sofrimento físico, emocional e espiritual. Eles oram com toda a energia de suas almas por socorro e por alívio. Irmãos, por favor, não pensem que isso é responsabilidade de outra pessoa. É minha e é sua. Estamos todos alistados. Todos significa todos. Todos os portadores do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, ricos e pobres, em todas as nações. No plano do Senhor, todos podem contribuir com algo. Ok, obrigado. Então, olha, de acordo com o que ele ensinou, qual é a situação de alguns membros da igreja, que elas possam estar vivendo hoje? E o que que o Senhor espera de nós em relação a eles? Como é que a gente pode ajudar esses membros? Pelo que vocês leram aí. Ele fala que muitas pessoas têm passado por dificuldades, né, seja emocional, financeira, e a gente tende a pensar, né, que isso nunca é responsabilidade nossa, que deixa sempre para alguém que esteja mais próximo da pessoa ou algo do tipo, Hum, familiares. E aqui ele nos exorta, né, dizendo que nós mesmos podemos sim ajudar como discípulos do Salvador, né,
e prestar nosso auxílio por essas pessoas, né? Amor e tudo mais. Isso, muito bom. É isso aí, Eló. Nesse momento tem pessoas passando por desafios, né? Sofrimento, questões financeiras, algum problema físico, emocional, espiritual. E todos nós somos alistados para ajudar, né? Para aliviar o fardo dessas pessoas. E como ele fala ali, né? O nosso progresso espiritual, ele está inseparavelmente ligado ao serviço que prestamos aos outros, né? Inclusive o serviço material. Então, com isso em mente, com essa nossa responsabilidade em mente, eu queria propor uma atividade aqui para nós agora, tá bom? Porque nesse bloco de 2 Coríntios, Paulo ele ensina alguns princípios sobre como cuidar dos pobres e necessitados. E eu queria que a gente pudesse estudar alguns blocos e ver como esses princípios se aplicam a nós. Então aqui a gente tem 3 blocos, tá bom? Eu vou pedir para vocês escolherem um para estudar. E enquanto vocês estão estudando, eu queria que vocês tentassem identificar ensinamentos e princípios de cuidar dos pobres e necessitados. Pode marcar aí na sua escritura. E eu queria que você ponderasse como esses princípios se aplicam a nós hoje, tá bom? Então, Luciene e Eloá, vocês vão ficar com qual bloco? Para não as duas não ficar com o mesmo aí. Vai ficar com qual, Eloá? A Luciene, ó. Luciene, você vai ficar com qual, Luciene? Posso ficar com o terceiro. Terceiro, e você, Eloá? Vai ficar com qual, Eloá? Eu... Eu? Não ouvi, não ouvi. Gente, estão me ouvindo? Agora, Estão me ouvindo? agora sim. Estamos ouvindo. Eloá, tá ouvindo? Oi, Vitória, tudo bom? Bom dia. Minha Bom internet dia. tinha caído. Ah, tá. Você quer ficar Mas com eu qual, Eloá? vou ficar com o bloco um. Tá. Vitória, tudo bom? É a Vitória que tá aí? Ou é o Vitor? Sim, tá me ouvindo? Beleza, tô te ouvindo. Olha só, Vitória, a gente vai estudar agora alguns princípios que Paulo ensinou sobre ajudar os necessitados, ajudar e cuidar dos necessitados, e como esses princípios se aplicam a nós, tá? Como é que a gente aplica isso em nossa vida hoje? Então, a Eloá vai ficar com bloco um. Você, Vitória, fica com 2 e a Luciene com 3, tá bom? E aí eu vou dar um Ok. tempinho para vocês aí identificar, estudarem. À medida que, quando estiver estudando, já vai identificando os princípios e ponderando como é que eles se aplicam a você, tá? Dá um tempinho para vocês.
Bem, vamos lá então. Elo, o que que você poderia compartilhar conosco aí, relacionado a esse bloco 1 de 2 Coríntios 8, de 1 a 5? Princípios você identificou e como se aplicam a nós? Certo, pelo que eu entendi, né? Da mesma forma que eles estavam passando por muitas dificuldades e muita pobreza, o Senhor também os abençoou com muita alegria e abundância, né? Pela Oi, oi, não estamos te ouvindo. Eloá, na escuta câmbio, nós não estamos te ouvindo, hein? fidelidade deles Minha internet caiu de novo. Mas então eu acredito que Se puder repetir, que a seja gente não isso. ouviu o que você falou, viu? Ah, vocês não ouviram nada que eu Não, falei? nadinha. Certo. Não, é que a internet fica caindo toda hora. Mas então, eu entendi isso, né? Que o Senhor os abençoou depois de muitas dificuldades, tribulações, pobreza, o Senhor os abençoou com muita abundância e alegrias. E eles serviram, né, primeiro ao Senhor e depois aos outros. Então, isso também é um exemplo para nós, né? Quando nós estamos servindo ao Senhor, automaticamente a gente tem esse desejo também de servir às outras pessoas. Ótimo, muito bom, Eloá. E interessante que ele compartilha que os santos lá em Macedônia, como você falou, eles tinham esse sentimento, né? E Paulo, convidou eles a servir, a fazer doações, e eles fizeram, e eles foram muito abençoados pelo Senhor. E eles eram muito pobres, né? Lá no versículo 2 do capítulo 8, fala que como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Então, mesmo na pobreza deles, ainda assim eles buscaram ser generosos, né? Oi, lá, Sim. pode falar. Não, é isso mesmo. Fica, né? Então tá bom. Então, isso é um princípio importante, né, para nós, porque às vezes a gente pode pensar que por nós termos pouco, a gente não pode ajudar as pessoas. Ou o Senhor não espera que a gente ajude as pessoas porque a gente tem pouco, né? Talvez a gente pode pensar assim, poxa, o Senhor está vendo que eu tô pouco, que eu tenho pouco. Ele vai entender que se eu não ajudar. Mas na verdade, ele, mesmo se a gente tiver pouco, muito, ele espera que a gente possa ajudar os necessitados. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui, numa experiência que o presidente Aaron, compartilhou numa conferência geral de uma irmã lá na África, onde ela tinha muito pouco, mas mesmo assim ela entendia esse princípio e ajudava os necessitados, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo com vocês. Vocês me avisam se o áudio tá bom, viu? Por favor, só me avisa se tá dando para ouvir direitinho. Uhum. Uhum. Given us a simple commandment with a marvelous promise. In the church today, we are offered the opportunity to fast once a month and give a generous fast offering through our bishop
or branch president for the benefit of the poor and the needy. That which is not needed to help people in your local church unit will become available to bless other church members across the world who are in need. Your fast offering will do more than help feed and clothe bodies. It will heal and change hearts. It happened in the life of Sister Abe Toure, who lives in Sierra Leone. A civil war began in 1991 there. It ravaged the country for years. Tens of thousands of people lost their lives, and more than 2 million people were forced from their homes to avoid the slaughter. Sister Toure speaks of her gratitude for a mission president who would make his way into the war-torn country with money in his pocket. Those funds from the fast offering donation of someone like you allowed the saints to buy food that most Sierra Leoneans could not buy at a price they could afford. When guests visit Sister Toure's home now, she loves to show them 2 treasures from the war: a blue and white striped shirt she got from a bale of used clothing given by members of the church, and a blanket now worn and riddled with holes. A visitor from the United States sat with Abe not long ago. During his time with her, he found his eyes drawn to a set of scriptures that were on a table. He held the scriptures in his hand and gently turned the pages. As he did, he found a yellow copy of a tithing donation slip. He could see that in a country where $1 was worth its weight in gold, Abe Toure had paid $1 as her tithing, $1 to the missionary fund, and $1 as a fast offering for those who, in her words, were truly poor. The visitor closed Sister Toure's scriptures and thought, as he stood with his faithful African mother, that he was on sacred ground. When we offer succor to anyone, the Savior feels it as if we reached out to succor him. I pray that we will claim those great blessings of the fast for ourselves and for our families. Deu para ouvir aí? Conseguiram ouvir? Espero que sim. Sim. Legal. O que chamou a atenção de vocês nessa experiência que a Dearne compartilhou aí conosco? O que a gente pôde aprender aí? Esse exemplo. Chamou a tua atenção, Brenda? Esse exemplo aí. É verdade. Tô vendo. Uma coisa que me chamou minha atenção, teve uma... Alguém falando? Não sei se estão me ouvindo. Ah, tá. Então, uma coisa que me chamou a atenção, ele falou que, eu não lembro exatamente, mas que esse dinheiro não abençoa só o físico, né? Mas algo com a alma das pessoas, né? Mas o que chamou minha atenção mesmo, além dessa frase, foi a irmã que tinha tão pouco, ela separava certinho, né? $1 para cada coisa. Então, aquela irmã não é só um exemplo de fé, mas de como administrar o dinheiro que ela tem. E aí eu lembrei daquela escritura que fala, né, que no pouco você foi fiel, então no muito você vai ser também. Então,
o dízimo, as ofertas de jejum, eles não só ensinam a gente a como ter mais fé em Jesus Cristo, a confiar, mas também a como a gente administrar as nossas finanças, para a gente ter uma vida boa na Terra. Sim. Obrigado, Brenda. Muito bom. É um, é uma boa, é um bom princípio, né, que a gente pode aplicar que a gente tem que ser no pouco, né, foste fiel e no muito eu te colocarei, né? Mesmo no pouco ou no muito, a gente precisa ser fiel. A gente precisa fiel a esse encargo, né, de aliviar os fardos e consolar aqueles que precisam. Mesmo ela da pobreza dela, né, sendo muito pobre, como os santos lá na Macedônia, ainda assim ela pôde ajudar de todo o coração, né? E que a gente possa lembrar disso. Será que a gente é pobre o suficiente ao ponto de não contribuir com as nossas ofertas, né? E não ajudar os necessitados dessa forma e de outras formas, porque eu acho que eu sou muito pobre e eu não tenho nada, não tenho condições. Então, a gente possa lembrar do exemplo da Abby Turai e que possamos procurar seguir o exemplo dela. Obrigado, Brenda. Vitória, o que que você poderia compartilhar conosco? Ah, eu já ia falar antes de. Opa, então pode falar antes de você entrar lá. Já, não, eu achei muito interessante. É um vídeo realmente muito tocante, né? De você ver. Eu não esperava por esse final. Eu vi esse discurso durante a semana. E como o presidente estava falando, o Eldeari estava falando de oferta de jejum, achei que ele ia falar só o benefício que trouxe para ela, né? Não esperava que no final ele fosse falar que ela também contribuía. Mas uma coisa que eu pude perceber, além da fé e do puro amor de Cristo que ela tem, né? Mas o que me chamou a atenção é a gente valorizar o dinheiro que a igreja investe, né? O dinheiro que a igreja gasta. Uma coisa que me chamou a atenção é que ela doava para o fundo missionário. Ela não pagava só o dízimo e as ofertas. Então eu fiquei imaginando os missionários no mundo que talvez foram ajudados por esse sacrifício dessa irmã, né? E talvez nem souberam o sacrifício que foi. E a gente sabe que por mais que talvez a gente pague a nossa missão, não é o suficiente. Então a gente recebe esse dinheiro sagrado da igreja e talvez a gente tenha que valorizar mais, né? A gente não sabe quantas pessoas fizeram sacrifício para a gente estar ali na missão, para pagar nossa passagem, pagar nosso aluguel. E, enfim, fiquei pensando sobre isso. Interessante pensamento, né, viu? É a oferta da viúva, né? É, de tudo que ela tinha, né? E a gente tem que fazer valer a pena, né? Fazer bom uso, né? E, nossa, nós podemos ajudar muitas pessoas, né? Com as outras ofertas. Eu me lembro que a Vitória falando aí me fez lembrar de uma experiência que eu tive. Na missão eu aprendi, a gente lê as escrituras e a gente conhece, mas às vezes a gente tem alguma coisa que a gente não entendeu ainda muito bem, né? E a gente conhece aquela história de Malaquias, né? Que o Senhor pede que a gente possa trazer os dízimos, as ofertas à casa do tesouro, né? E eu aprendi na missão, uma vez uma autoridade foi lá, nos 70, e falou que nós tínhamos que ensinar as pessoas a pagar o dízimos e as ofertas corretamente. E ele falou: incentive os pesquisadores de vocês a pagar o dízimo e as outras ofertas, todas as ofertas lá da papeleta. A oferta de jejum, como a Vitória falou, o fundo missionário geral, da ala, auxílio humanitário, naquela época tinha todas essas categorias. Hoje algumas foram fundidas em uma só, né? Mas antes tinha todas. E eu fiquei pensando, nossa, é verdade, né? Porque lá fala dízimos e ofertas, no plural. E aí eu me lembro que nós estávamos ensinando um irmão, um pesquisador, e a gente ensinou isso para ele. Ele aceitou viver isso, né? E antes dele ser batizado, ele fez uma doação. A primeira doação dele foi completa, com a papeleta completa. E aí, uma semana depois do batismo dele, a gente foi almoçar na casa do bispo, da ala, e o bispo comentou comigo, né? Comentou comigo, meu companheiro: nossa, Luiz,
Aquele irmão lá que se batizou, ele é muito bom, muito bom. Você acredita que ele pagou o dízimo e todas as outras ofertas, a papeleta dele foi completa? E esse bispo falou assim: nossa, isso foi um exemplo para mim e para os meus conselheiros, porque nem nós fazemos isso, né? Aí nós falamos: nossa, o irmão nem se batizou ainda, ou acabou de se batizar, e ele paga os dízimos e as ofertas dele completa, né? E aí o bispado fez metas de fazer dessa mesma forma, né? Pagar o seu dízimo e todas as ofertas, oferta de jejum e todas as ofertas, né? E foi uma experiência bem especial e desde então, desde esse momento, é o que eu aprendi isso, eu tenho vivido isso ao longo dos anos. Então eu sempre faço uma contribuição do dízimo, da oferta de jejum e das outras ofertas. E quando eu voltei da missão e eu tinha um trabalho que ganhava bem pouquinho, eu me lembro que nas outras ofertas eu era igual a Herbert Wright, eu botava R$ 1. Eu botava R$ 1 e tudo. E eu não tinha vergonha de fazer isso, né? E ao longo dos anos eu fui aumentando minhas ofertas. E um convite que eu queria fazer para nós é que a gente possa fazer isso, mesmo mesmo não tendo muitos recursos às vezes, ou sim ou não, não importa, que a gente possa fazer a nossa doação dos dízimos e ofertas. Eu sei que o Senhor vai nos dar muito mais daquilo do que aquilo que a gente está doando para Ele, para o reino dele e para os filhos dele. Na verdade, quando a gente faz isso, Ele se torna nosso parceiro em nossa vida. Ele vai estar conosco. Obrigado, Vitória. E você gostaria de compartilhar algo sobre o seu bloco lá? Você foi designada? Ah, sim, eu já nem lembro o meu bloco. Mas Estou te lembrando aí. fiquei com o bloco 2. Uma coisa que me chamou a atenção das muitas escrituras que falam aqui é que Paulo está ensinando que a gente não tem só que começar a praticar, mas também desejar, né? Isso me chamou muita atenção. Ele fala que às vezes a gente age com prontidão, mas que tem tipo que tem um segmento, né? Eu acho que se fosse hoje em dia seria um pouco de empolgação ou algo assim. Então, por exemplo, se estamos aprendendo hoje sobre a oferta de jejum e decidimos pagar, excelente, mas temos que continuar, né, para o resto da vida. Não é só durante essa semana que a gente assistiu essa aula ou durante esse mês. Tem que ser contínuo. Então, eu fiquei pensando sobre esse desejo que ele fala aqui, né? Será que eu pago minhas ofertas de jejum todo mês? Porque eu sei que tem que pagar e pago, eu realmente desejo isso, né? Anseio por isso, imagino que as pessoas vão ser abençoadas e tudo isso. Então, eu achei interessante isso que ele falou, né? Que não deixa de ser, como ele diz no último versículo, a caridade, né? A prova da nossa caridade. Ela inclui muitas coisas, não só o que a gente faz, mas como a gente faz, né? O que a gente sente quando a gente faz. Boa, boa, muito bom. E a gente precisa ter essa prontidão mesmo, né, Vitória? Essa constância, né? Principalmente quando as coisas estiverem um pouco apertadas, né, financeiramente ou um pouco difíceis. É aí que vai vir os testes mais duros, né, da nossa fé nesse princípio, né? E o Senhor espera disso porque isso é a caridade, né? É o que o Senhor espera de nós. Nesse versículo 12 que você falou aí, ah, diz, porque se primeiro houver prontidão de vontade, será aceita segundo o que tem, e não segundo o que não tem, né? Então, Deus, ele aceita nossas ofertas com base no que nós temos, né? Então, não importa se você tem pouco ou muito, se você dá sua oferta de coração, com essa prontidão, ele vai aceitar. Agora, eu queria perguntar para vocês, como a gente está falando desse assunto das ofertas, da oferta de jejum especificamente, como é que a gente sabe ah, quando a gente está dando uma oferta de jejum generosa? Na opinião de vocês, como é que eu sei que a minha oferta de jejum tem sido generosa? Ou como é que eu sei quanto dá de oferta de jejum? O que vocês acham aí, na opinião de vocês?
Eu acho que seria o mesmo tanto que uma refeição que eu normalmente comeria. Isso aí. Boa, Luciene. É um bom princípio. Um bom princípio que a gente pode usar. E o Helder Costa, que serviu na presidência da área aqui alguns anos atrás no Brasil, ele compartilhou isso aí que a Luciene falou. Ele disse, nossa, às vezes, poxa, quanto é que eu dou de oferta de jejum? Assim, ele falou do exemplo dele, né? Ele falou, quando ele entrou na igreja, ele perguntou isso pro bispo, né? Quanto ele deveria dar de oferta de jejum? E aí o bispo perguntou assim para ele, Cláudio, qual é a comida que você mais gosta? Aí o Cláudio falou, eu gosto lá de um camarão à la grega. Aí ele falou, legal. Então, ó, eu te aconselho a dar 2 camarões à la grega, o valor de 2 camarões à la grega de oferta de jejum. E aí o Ale Costa buscou fazer isso, né, ao longo dos anos e até melhor do que isso, né? Então, como a Luciene falou, um princípio que a gente pode usar para saber da nossa oferta de jejum, quanto dá de oferta de jejum, é isso. A gente pode pegar o valor de 2 refeições, né? Que nós iremos fazer, porque todos nós somos incentivados a jejuar 1 vez por mês. Todos nós que estamos bem de saúde, que não temos nenhuma restrição, todos os membros, não é só um convite, é um mandamento. Temos que jejuar. O jejum é praticado pelos verdadeiros penitentes, como diz lá no Guia de Estudo das Escrituras. Então, todos nós temos que jejuar e dar uma generosa oferta de jejum. É esperado isso de nós, tá bom? Alguma pergunta, comentário, dúvida sobre isso? Então, já está todo mundo doutor aqui sobre isso, né? Agora, eu queria ler... Vitória, você pode ler 2 Coríntios 8:9 para a gente? Que foi do seu bloco aí? Eu queria tratar algo com vocês sobre isso. Sim. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por causa de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Ok. Ele fala que já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por causa de vós se fez pobre. Interessante isso. De que forma Jesus Cristo, por causa de nós, ele era sendo rico e por causa de nós se tornou pobre, se fez pobre? De que maneira Jesus Cristo foi um exemplo disso para nós? Como é que ele fez isso, na opinião de vocês? Gabi? Opa. Eu acredito que porque. Oh, meu pai do céu. Pode falar. Peraí. Eu Tá. acredito que por ele ser humilde e ter dado tudo que ele tinha para as pessoas, Jesus Cristo, ele não excluía ninguém, ele dava o melhor que ele tinha. Então, às vezes eu fico pensando assim, se eu fosse uma pessoa rica, né, tivesse uma condição muito boa, eu iria com certeza ajudar aquelas pessoas que precisam. Pode ser dando dinheiro, pode ser comprando alimentos. O que o necessitado precisa, eu pensaria assim, sabe? E muitas das vezes, muitas pessoas são egoístas, elas guardam para si, não ajudam o próximo, acha que às vezes a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes as pessoas usam o dinheiro para outras coisas. Infelizmente a gente quer ajudar, mas às vezes é para outras coisas, mas a gente tem que ajudar também aquele que realmente a gente vê que necessita. Acho que é isso que Jesus Cristo queria ver dos filhos dele, sabe? Isso aí. É isso que ele espera de nós, né? A gente possa fazer exatamente isso, Gabi. Obrigado. De que forma ainda queria perguntar para vocês, de que forma Jesus Cristo, sendo rico, por nossa causa se fez pobre?
Que maneira isso aconteceu, na opinião de vocês? O que você acha, Vitória? Você que leu esse bloco aí. Bom, eu acho, a gente sabe que Cristo, digamos assim, fisicamente, questão monetária, nasceu como menino pobre, né? Mas eu penso também nessa questão um pouco que a Gabi falou, né? Da humildade. Ele era um Deus, né? Antes de nascer. Ele criou o mundo. Ele era uma grande coisa que nasceu aqui para ser humilhado, foi cuspido, né? E colocou abaixo de todas essas coisas por nós, para que nós também um dia pudéssemos ser exaltados, para que nós pudéssemos ser deuses. Então eu imagino nessa questão aí, né? Ele se fez muito humilde, se fez um homem, né? E permitiu que essas coisas acontecessem com ele, porque senão nós não teríamos a oportunidade de um dia ser melhor do que somos hoje. E como esse pensamento, Vitória, do Salvador Jesus Cristo, esse exemplo dele, poderia nos inspirar a sermos generosos, né? E ajudar os necessitados. É bem interessante isso. Eu estava pensando durante a semana, porque eu não lembro qual foi o discurso que falou essa semana no Vem Segue-me. Acho que foi do Aldeire também, que, que Jesus Cristo talvez não tivesse nem onde morar e tal. Então a gente costuma falar que Jesus era uma pessoa pobre, mas eu nunca tentei imaginar isso de fato, né? Aqui onde eu moro, para cá para Coraci, de ver as pessoas que são extremamente pobres e tentar imaginar que Cristo talvez estivesse por ali na infância dele, né? Na adolescência. Então isso me fez ver que Cristo ele sabe exatamente o que esses pobres necessitados sabem, eles sentem, porque ele também foi um, né? Ele não usou só de empatia, mas ele também sentiu na pele. Ele Eu, foi um né? pobre necessitado. Então, isso me fez querer ajudar mais, pensar em o que eu poderia fazer, além das coisas que a gente já faz, como a gente sabe de pagar as ofertas e tudo isso, porque seria um Jesus, né? Jesus da vida, essas pessoas pobres e necessitadas. Sim. E tanto é que ele disse, né? Quando fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E obrigado, Vitória. Eu queria prestar um testemunho para vocês de que Jesus Cristo é um exemplo perfeito, né? Da generosidade, da compaixão, de ajudar alguém que precisa. Porque, como a gente aprendeu aí, que a Vitória falou, ele era rico, ele tinha tudo. Ele era um Deus. Ele é um Deus. E ele se fez pobre no sentido de ter nascido aqui com o corpo físico, passado por tudo que ele passou na mortalidade, para que, pela sua pobreza, pudesse nos enriquecer com a vida eterna. Então, a gente possa lembrar desse exemplo dele e na nossa riqueza ou pobreza, ou nos fazer de pobres quando necessário, para enriquecer a vida das pessoas. Não só com as nossas doações, mas com o nosso serviço cristão. E a gente vai estar seguindo o exemplo dele ao fazer isso. Algum comentário, pergunta que vocês gostariam de fazer sobre esse assunto aqui? Ok, obrigado. Luciene, você poderia compartilhar aí do seu bloco 3 para nós? Sim, eu gostaria de compartilhar o versículo 7, que fala assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu acho muito interessante essa última frase que fala assim: Deus ama ao quem dá com alegria, né? Que às vezes as pessoas acabam dando por obrigação, né? Ah, não, eu tenho que pagar meu dízimo, eu tenho que servir meu próximo. Faz algo por obrigação. Aí Deus já não ama, né? É verdade. Ah, lá no 10 diz assim:
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa seme- semendeira, e aumente os frutos de vossa justiça. É interessante, né, que quando a gente serve a alguém, ou quando a gente ajuda alguém, o mais beneficiado ali, mais abençoado é nós mesmos, né? A gente fica feliz por ajudar alguém e a gente recebe nossas bênçãos também por ter ajudado alguém, por ter dedicado nosso tempo a alguém, por ter feito algo a alguém. Essa semana, eu tive um exemplo muito grande na minha aula, né? Nós soubemos que uma irmã estava precisando muito de alimentos, né? Que no momento ela não está trabalhando. E aí nós mandamos mensagem no grupo pedindo alimentos, né? E montamos uma lista aos irmãos que pudessem ajudar. E por incrível que pareça, a primeira pessoa a responder foi aquela que justamente estava precisando. Claro que ela não sabia, né, que era para ela, nem nós falamos para os irmãos, mas a primeira a responder, a ajudar, é aquela justamente que está precisando. Isso ficou como exemplo para mim. E é isso. É tudo isso, Luciene. Obrigado. E que lições importantes, né? A gente tem que dar com alegria, né? O Senhor disse que não nos aproveita dar algo de má vontade, com o coração duvidoso. Para nada, de nada nos aproveita fazer isso. E Ele espera que a gente dê as nossas doações com alegria, né? A gente não tem que pagar o dízimo das ofertas com aquela dor no coração, meu pai. Que às vezes até treme a mão na hora de pagar lá, né? A gente não pode fazer isso. Se a gente talvez tenha esse desafio, a gente tem que pedir que o Senhor molde, né, nosso coração. A gente precisa entender mais sobre isso, né? Gabi? É verdade, eu passei por uma experiência muito boa em relação à doação, que foi quando eu não lembro direito o ano, mas foi bem antes da minha missão. Eu tinha cabelo bem longo e tinha uma ação do Monte que Ajuda que tinha uma líder. Eu era, nessa época, o meu chamado era de assuntos públicos da igreja, né? Eu Aham. era líder, alguma coisa assim. Aí eu tinha que ajudar, né, as irmãs. E eu lembro que meu cabelo sempre foi uma característica que eu sempre gostei, né? E aí eu lembro que eu me arrependi muito, porque eu pensava muito em mim. Eu disse, eu preciso melhorar muito nessa questão de beleza, de pensar só em mim e deixar um pouco de lado as pessoas. E foi que eu fui adquirindo, né? Eu fui melhorando nessa essa coisa de. E eu lembro que eu fiz, assim, que era as mulheres que não têm mais cabelo por conta das embarcações que elas perdem motor. E eu cortei o cabelo bem curto e eu doei para elas fazerem peruca para as mulheres poderem. E eu tive um sonho depois que eu tinha um câncer. Aí eu fiquei, minha Nossa Senhora, o que é que isso está querendo me dizer, né? Que realmente que eu precisava fazer aquilo, ajudar uma pessoa. E quando eu ajudei, nossa, a sensação foi incrível. Eu não tenho como explicar, porque quando você doa de coração, com amor, a sensação é diferente. Agora, quando você doa por obrigação, eu não sei, é meio estranho isso. Você não sente aquele calorzinho no coração, sabe? Você sente outra coisa bem estranha. E aí eu fico muito feliz. E depois da ação, atribuiu eu ser doadora de sangue. Aí eu comecei a doar, quanto mais eu doava, mais eu ficava feliz de estar com os membros, de me relacionar.
E hoje em dia eu sou doadora e eu não reclamo de nada, sabe? É uma bênção. É uma bênção poder ajudar aquele que precisa. Porque eu vou precisar. Se um dia eu precisar de um órgão, se um dia eu precisar de. Eita, nós. Se um dia. Pera aí. Se um dia eu precisar de sangue, eu sei que eu vou ter pessoas ali para me ajudar, sabe? Poxa, obrigado, Gabi. Obrigado por compartilhar aí suas experiências, né? Exemplos de como a gente pode doar, né? As doações que podemos fazer. Eu lembro dessa ação da doação de cabelo, né? Você teve a oportunidade de participar, você pode sentir, né? Quando nós doamos de coração, é como se nós tivéssemos a aprovação do céu, né? A gente sente o Senhor aprovando, né? Aceitando a nossa oferta. E isso molda nosso coração. E obrigado, Gabi. Obrigado por compartilhar. Que a gente possa doar de coração. E lembrar, como a Luciene nos ensinou, lá no versículo. Cadê aqui? No versículo 9, né? No 9 e no 10, né? Que o Senhor multiplicará a nossa colheita, né? Se nós damos dos nossos bens, nossos recursos, o Senhor vai nos dar muito mais em troca. O Senhor vai nos abençoar muito. Às vezes a gente fica preocupado, quando nós vamos fazer algum tipo de doação, preocupado que vai nos faltar algo. E às vezes isso nos impede de fazer uma doação. E eu queria compartilhar uma citação do presidente Romney, que ele fala de como o Senhor vai multiplicar, de que maneira ele multiplica nossas bênçãos. Antes disso, eu vou ler o que o Brenda compartilhou conosco. Ela falou, tem um hino na Câmara que diz, recebe mais quem dá. Então, quando doamos algo, nós recebemos também. Às vezes são sentimentos e às vezes são coisas físicas também. Olha, muito bom. E às vezes, muitas vezes, na maioria, né? As bênçãos mais especiais que recebemos são as espirituais, né? Pelos nossos atos de caridade. Com base nisso que a Brenda falou, Brenda, você pode ler essa citação para nós, por favor? Muito a ver do seu comentário. O presidente Marion G. Romney, da primeira presidência, ensinou sobre as bênçãos que acompanham as generosas doações de ofertas de jejum. Acredito firmemente que você não pode doar para a igreja e para a edificação do reino de Deus e ficar financeiramente mais pobre. Lembro-me quando o irmão Melvin Ballard impôs as mãos sobre minha cabeça e designou-me para servir em uma missão. Ele disse naquela oração de bênção que uma pessoa não poderia dar uma casca de pão ao Senhor sem receber um pão inteiro de volta. Essa tem sido minha experiência. Se os membros da igreja dobrassem suas ofertas de jejum, a espiritualidade da igreja também dobraria. Precisamos ter isso em mente e ser liberais em nossas contribuições. Chamou tua atenção aí, Brenda? Tem uma coisa que é minha, sabe? É que eu sou muito, eu acho que eu imagino muitas coisas. E eu, e eu penso assim, que essa questão de dízimo, de jejum, oferta de jejum, é uma preparação para a gente viver em Sião, né? Não dizem que em Isso. Sião não vai ter pobres e tal. Então é Uhum. porque não é só pobre espiritual, mas é porque não vai faltar nada para as pessoas não vão passar fome. Não é que todo mundo vai ser super rico, mas é que Uhum. é, todo mundo vai ter, não vai faltar nada. Então, se a gente é muito preso em questão de dinheiro, de bens materiais, a gente não está se preparando para viver em Sião. Então, a gente precisa começar com esse pouco, que é o dízimo e as ofertas de jejum. Se a gente não faz isso, a gente não vai estar se preparando para viver nesse ambiente que o Senhor quer que a gente viva. Então, É uma, se a gente doa, se a gente
tem esse desprendimento de confiar no Senhor, então a nossa espiritualidade vai aumentar mesmo, como ele disse aí. Não só a nossa, mas como a da igreja em si. Isso. Puxa, obrigado, Brenda. Muito bom. Que possamos lembrar dessa lição, né? É, a gente precisa se preparar, né, para que o Senhor tenha reservado para nós. É, a gente precisa se preparar para a glória que Ele tem reservada para aqueles que são fiéis. E a gente precisa ser fiel nas pequenas coisas para que a gente possa merecer as grandes um dia. E o princípio dos dízimos, das ofertas do jejum se encaixam nisso, né? Hoje o Senhor nos pede 10%, né, que é o dízimo. Ele nos pede as ofertas, que o valor é o nosso coração que vai dizer, os princípios que aprendemos é que vai dizer quanto vamos doar nas nossas ofertas, nosso entendimento. Mas um dia ele vai nos pedir 100%. Como é que eu posso dar 100 para o Senhor? Como é que eu vou poder dar 100 para o Senhor se eu não consigo dar 10? Ou se eu não consigo dar minhas ofertas? Eu não vou conseguir. Eu preciso ser fiel no pouco agora, para que eu possa ser colocado no muito um dia. E meu convite é que a gente possa ponderar sobre como temos sido em relação a esses princípios. Será que tem algum deles que eu posso melhorar um pouco mais? Se houver, que a gente possa fazer isso agora mesmo. Nos comprometer em ajudar não só o reino de Deus, mas os filhos do Pai Celestial. E nós possamos jejuar uma vez por mês. Se nós não pudermos jejuar por motivos de saúde, ainda assim a gente possa fazer nossas doações. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, disse Paulo. E, falando da oferta de jejum, se nós dobrarmos, olha só, isso é interessante, né? Ele falou, se nós dobrarmos nossa oferta de jejum, nossa espiritualidade vai dobrar. Eu aprendi isso também um pouco depois que eu voltei da missão. Eu estudei essa situação no instituto, numa aula do instituto como essa. E o professor, ele não me convidou naquela época a fazer isso. Mas eu achei muito poderoso isso que Aldemar Romney ensinou e eu disse que eu ia fazer. E ao longo dos anos, eu tenho vivido essa prática. Como ele falou aqui, essa tem sido a minha experiência. E essa tem sido a minha experiência também, meus amigos. E eu posso dizer para vocês que o Senhor tem me dado não só um pão, mas uma padaria inteira de volta, por causa das cascas de pão que eu tenho dado a Ele. E quando eu pude dobrar minhas ofertas, o Senhor multiplicou as minhas bênçãos. Ele não dobrou as minhas bênçãos. Ele multiplicou. Isso aqui é real. Eu testifico disso para vocês, meus amigos. Eu oro para que possamos ser generosos em nossas ofertas. Possamos ser as mãos do Salvador para aliviar os fardos daqueles que sofrem. Eu sei que Ele conta conosco e Ele nos abençoará grandemente por isso. Queria compartilhar esse meu testemunho com vocês e agradecer por vocês estarem aqui, pelas experiências que vocês compartilharam e por tudo bem que vocês têm feito. E eu queria compartilhar essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Para encerrar nossa aula, eu queria compartilhar uma canção com vocês, acho que a Gabi até falou aqui no chat, do hino Eu Devo Partilhar, né? Mas ele está em inglês, e eu queria que a letra é um pouquinho diferente da que nós conhecemos no português. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa letra, tá bom? E pudessem ponderar sobre ela. E logo depois do hino, Eloá, você poderia fazer a oração de encerramento para a gente?
Oi? Oi? Posso? Ah, então tá bom. Deixa eu compartilhar aqui o menu, então. Vocês me avisam se... Vocês me confirmam se tá dando para ouvir, tá? Because I have been given much, I too must give. Because of thy great bounty, Lord, each day I live. I shall divide my gifts from thee with every brother that I see. Who has the need of help from me? Because I have been sheltered, fed by thy good care. I cannot see another's lack, and I not share. My glowing fire, my loaf of bread, roof safe, shelter overhead, that he too may be comforted. We have been born as Nephi of old to goodly parents who love the Lord. We have been taught and we understand that we must do as the Lord commands. We are as the army of Helaman. We have been taught in our youth, and we will be the Lord's missionaries to bring the world His truth, to bring the world His truth. Eloá? Licença. Nosso querido e amado Pai Celestial, obrigada, Senhor, por esse dia, por essa aula, por conhecermos o Evangelho e sabermos da verdade, Pai. Somos gratos por seu amor por nós. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana, que possamos aplicar aquilo que sabemos ser verdade, que possamos auxiliar aqueles que precisam de nós, estar atentos às necessidades deles. E são essas coisas, Pai, que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Eloá. Se tiver alguém com vocês Aqui. aí, me avisa no chat, viu? Se tiver alguém assistindo com vocês, que eu já printei aqui para a frequência. Obrigado pela participação, Eloá, Vitória, Brenda, Luciene e Gabi.